vocês o módulo 7, instalação de ar-condicionado split. Vou falar quais são os cuidados especiais para a instalação, para ter uma durabilidade do produto e ter essa garantia. E outra, sempre preocupar com a estética da instalação. Vou mostrar todos os detalhes para a instalação, tanto do evaporador, condensador, a quantidade de tubulação referente à quantidade de fluido refrigerante que você ser colocado, a parte elétrica, quais são os cuidados que você deve ter com o dreno, passo a passo, beleza? Então vamos acompanhar. Bom, seleção de equipamento. O primeiro passo é feito é o estudo de carga térmica. Como vocês viram no módulo anterior, tem que fazer o cálculo de carga térmica. Determinou a quantidade de calor que vai descer no ambiente, você vai o quê? Selecionar o modelo do equipamento para atender melhor o seu cliente. Ou seja, tem um equipamento de 30.000 BTUs. Vai ser raio-wall, piso-teto, cassete, qual é o equipamento? Você determinou esse equipamento, bacana. Agora você tem que instalar. Você vai ter que procurar o quê? Requisitos do cliente. A estética, nível de ruído e consumo de energia. Por exemplo, estética. Tem um janela. Um split raio-wall fica muito mais bonito. Nível de ruído, sem comparação. Nesse caso, entra os inverter, tanto na parte interna quanto externa. E consumo de energia. Vantagem do inverter, chega às vezes 40% mais econômico que o convencional. Beleza? Então, conseguiu chegar nesses pontos, bacana, hora de instalar. Requisitos técnicos. Aplicação. Cada equipamento foi projetado para atender um tipo de ambiente. Condições de instalação. Tensão adequada. Isso aqui é muito importante. Já aconteceu com a nossa empresa uma vez. Chegou numa empresa, tá? Era um piso-teto, 60.000 BTUs. Estava na caixa. Aí a gente pediu, foi antes no local, fez a visita técnica, fez o cálculo de carga térmica. Aí determinou, olha, vai ser um piso-teto de 90.000 BTUs, 60.000 BTUs, tá? Aí no caso, pode comprar o equipamento, o cliente quer comprar o equipamento, um piso-teto trifásico, 220 volts. Eu falei, olha, precisa de um ponto, eles tinham deles lá, falou, precisa de um ponto elétrico trifásico, 220 volts. Tem modelo, a depende do fabricante, precisa de 3 fases, neutro e o terra. Aí eu falei, olha, essas 3 fases, neutro e terra. Trifásico 220, beleza? Ah, não, pode deixar. Se tiver no jeito aqui, a máquina chegar e tiver o ponto que eu te ligo. Eles ligaram, a gente foi lá para instalar. Antes de tirar da caixa, a gente foi conferir a tensão estava certinha. Quando a gente conferiu, lá tinha trifásico, certinho, 3 fases, terra e neutro. Porém, é trifásico, 380 volts. Então, antes de instalar, a gente conferiu essa tensão. Já foi no cliente e falou, olha, eu precisava de 220 volts. Sua empresa aqui, a indústria no caso, não tem 220 volts. Pode ser feito duas coisas. O mais barato, devolver o equipamento e pedir um 380. Segunda opção, comprar um transformador. Vai ficar muito mais caro para você. O cliente, nossa, e agora? Tá falando, tem um problema, tá aí, tem que solucionar o problema. A solução que eu te recomendo é devolver esse equipamento e trocar por um 220, um trifásico 380 volts. Ele foi, trocou e resolveu o problema. Então, por que eu estou frisando com vocês? Imaginando que a gente tivesse tirado da caixa, instalado, não tivesse conferido, ligasse o equipamento. Ia queimar o equipamento do cliente novinho. Então, sempre, antes, tá, de instalar, antes até mesmo de tirar da caixa, confere se está tudo certinho. A tensão está adequada, está tudo certinho? Tá, então agora eu vou começar a instalar. Beleza. Então, essa adequada, distribuição de ar, no caso a passagem de ar da tubulação. O que é essa distribuição do ar? Onde você vai colocar o evaporador? A melhor distribuição, a melhor localização. O melhor o quê? Sempre virar para o maior comprimento. Se o local for muito comprido, o comprimento for muito grande, coloca mais de um equipamento ou coloca cassete. Passagem de tubulação de interligação entre evaporador e condensador. Por onde eu vou passar essa tubulação? Vou passar entre o forro, cortar a parede. Por onde eu vou passar? Através de canaleta. Isso tem que determinar. Rede de dreno. Tem como eu jogar esse dreno para algum lugar? Ah, não, vai ser por gravidade. Ah, posso usar bombinha de dreno. Ah, tem aquele evapoar. Por onde eu vou fazer essa situação do dreno? Então, tudo isso você tem que verificar. E as condições de manutenção. Tem que instalar tanto o evaporador quanto o condensador no local de fácil acesso, para poder conseguir dar manutenção. O ar-condicionado, eu vou instalar, mas você vai precisar de manutenção. Tem que dar manutenção preventiva e a corretiva, se caso necessário. Que nada dura para sempre. Vai ter corretivo? Vai. Pode ser que dure mais tempo? Pode.
mas vai ter um corretivo. Hoje, amanhã ou depois vai ter um corretivo. E a preventiva, para você garantir a durabilidade e qualidade do produto. E do ar que quem está dentro respirando também. Beleza? Entre outros. Então, primeira coisa, determinou, você vai discutir junto com o seu cliente aonde você vai instalar. Tanto o evaporador quanto o condensador. Decidiu isso? Ótimo. Pode começar a instalar. Beleza. Para a instalação. Primeiro passo, o equipamento chegou? Ótimo. A capacidade do equipamento é adequada? Ou seja, às vezes o cliente já compra o equipamento antes de você determinar a carga térmica. Não fez nem cálculo. Falou, não, eu acho que dá. E comprou. Um exemplo, comprou um de 9.000 BTUs. Será que aquele equipamento ele suporta a capacidade daquele ambiente? Para isso, é necessário fazer um cálculo de carga térmica. É compatível, por exemplo, 9.000 BTUs. O ambiente também é 9.000. Beleza. Mas se o equipamento for de 9, o ambiente necessita de 18.000 BTUs, por exemplo. Você tem que conversar com o seu cliente e falar com ele essa necessidade. Olha, compra mais um, deixa dois de 9. Ou troca esse equipamento por um de 18.000 BTUs. Por quê? Eu vou instalar ele para você, depois você vai reclamar que não está gelando direito, não está refrigerando o ambiente. E o cliente vai ficar insatisfeito. E pode chegar para você depois e falar, por que você não falou? Eu não entendo nada disso. Eu comprei pensando que dava. Você tinha que ter me avisado que não atendia o meu ambiente. Eu trocava o equipamento, estava na garantia, não tinha nem desembalado ainda. Então, sempre é importante frisar isso com o cliente. Beleza? Depois, o equipamento chegou, está certinho. As unidades sofreram alguma avaria no transporte ou armazenamento? Tem algum amassado, vestir de olho, alguma coisa assim? Sempre é bom conferir. Tá? As unidades evaporadoras e condensadores são compatíveis, aqui é importante, aconteceu com a gente 2 vezes. Uma, o equipamento ele comprou quente e frio, o evaporador estava certinho, o condensador não era quente e frio, trocou. O outro, o que acontece? São pessoas que separam, e às vezes a transportadora, o caminhão está vindo, tem vários evaporadores de vários fabricantes, às vezes do mesmo fabricante também. Às vezes troca. Te dá um exemplo, o condensador de 9.000 e o evaporador de 12, por exemplo. Então sempre tem que conferir se está tudo compatível, está certinho. Ou um inverte e o outro não inverte. O condensador inverte e o evaporador não. Ou ao contrário, pode acontecer. Então sempre confere antes de instalar. Beleza? A atenção necessária ao equipamento está disponível? Está disponível, está adequado, o valor certo? Confere também, isso é importante. Existe previsão de saída do dreno? Tá certinho, existe? Não, não existe. Então, se adequa essa saída para o dreno. Com relação à tensão, gente, ocorre, às vezes, em apartamentos, não tem a rede de 220 volts. Nos equipamentos, a maioria é de 220 volts. Pode colocar transformador? Pode, desde que a capacidade do transformador seja o dobro da potência nominal do equipamento. Beleza? Então, sempre colocar a potência do transformador o dobro da potência do ar-condicionado. Então, aqui vai chegar para instalar, sempre preocupar com a postura, aparência e segurança. A pessoa tem um uniforme, um crachá, tá limpinho. Igual eu falo, voltar do trabalho sujo, acontece. Chegar para trabalhar, chegar no cliente todo sujo, aí não. Você tem que ter uma postura profissional, saber conversar com o seu cliente, bom dia, boa tarde, boa noite, que seja, licença, saber se colocar na sua posição, conversar com o cliente certinho, olho no olho, conversar com ele, ter uma postura profissional. Licença, deixa eu verificar aqui. E sempre escutar seu cliente, as necessidades do seu cliente e dar sugestões, dar solução. O problema, às vezes, o cliente já tem, ele quer a solução e você, como técnico, tem que dar a solução para o seu cliente. Então, mostrar para ele, sempre preocupar o quê? A sua postura e aparência, equipamentos de segurança, luva, óculos, cinto de segurança, dependendo da situação, utilizar cinto, óculos de segurança sempre, EPIs, principalmente para soda, e proteção, às vezes, para os pés, isso aqui é muito importante, proteção para os pés. Principalmente, às vezes, tem bebê, você está com a botinha toda suja, vai entrar, vai sujar, mexer, coloca uma proteção, parece uma touquinha, mas é próprio calçado. É um diferencial que você vai ter para o seu serviço. O cara ali é top, está com sapato de segurança, calça, cinto, crachá, às vezes capacete, dependendo de onde você for trabalhar, até protetor ocular, dependendo da obra, tem necessidade de utilizar. Então sempre ter essa conduta profissional, não esqueça disso.